Olá, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, esse vídeo não é para falar mal do presidente Bolsonaro. Esse vídeo trata de uma coisa interessante que eu percebi e que está acontecendo não só no meio político, mas também no meio evangélico. Um alerta às pessoas que estão idolatrando o presidente Jair Messias Bolsonaro, como se ele fosse alguém mais elevado do que o grau em que ele se encontra. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu votei no presidente Bolsonaro, mas eu votei nele como votaria em qualquer outro candidato que, em meu ver, na época, fosse interessante para governar o país. Portanto, fui às urnas e votei no Bolsonaro. O que está acontecendo com a coletividade, e principalmente com a coletividade evangélica, é o fato de ter levado o voto além das urnas. Eu vou mostrar aqui algumas frases e vou explicar o que eu estou querendo dizer. Existem algumas frases que são ditas no meio evangélico, porém essas frases são relacionadas somente a Deus. A primeira, veja bem, o que Deus faz hoje, talvez nós não compreendemos agora. Essa frase, ela diz respeito a Deus. Veja essa outra frase. Deus tem um propósito para tudo. Precisamos confiar. Hoje pode até ser que dói, mas no futuro você entenderá. Isso tem a ver com Deus também, porque às vezes Deus age na vida da gente de uma forma que a gente não entende. A gente passa por tribulações, passa por dificuldades e a capacidade de compreensão da gente é pouca para entender quais são os planos de Deus na nossa vida. Portanto, tem muitas pessoas, por exemplo, que perdem um emprego numa época do ano e elas pensam, poxa, estou lascado, né? Não sei o que vai acontecer com a minha vida. E por consequência da perca desse emprego, no futuro ela consegue alguma coisa melhor, coisa que não teria acontecido se caso ela não tivesse perdido o emprego. Então, muitas vezes, o trabalhar de Deus na vida da gente hoje não é compreendido por nós. Então, essa frase é direcionada, ou melhor, essa frase ela tem relação com Deus. Veja bem, agora eu vou pegar essas frases relacionadas a Deus e vou dar uma mudadinha nela, e é o que está acontecendo no meio evangélico. Não só no meio evangélico, mas muitas pessoas, mesmo que não são da igreja, estão dizendo essas frases e atribuindo à pessoa errada. Vamos lá? Veja bem, quando o Bolsonaro faz alguma coisa que não soa bem para a sociedade, e muitas vezes ele erra e erra feio, essas frases são usadas para passar o pano nas coisas erradas que ele faz. Vamos lá? Olha só, o que o Bolsonaro faz, não compreendemos agora. O pessoal fala isso quando ele faz coisas erradas para dar o entender à população de que ele tem um plano melhor para as nossas vidas. Poxa, esse linguajar e essa frase, elas são ligadas a Deus e não a um político ou um presidente. A gente percebe que a figura do político está tomando o lugar de Deus aí nessa situação. Pelo menos perante muitas pessoas da sociedade e em peso as pessoas evangélicas estão trocando a glória de Deus por a glória de um ser humano político. Vamos na próxima frase. O Bolsonaro tem um propósito para tudo. Precisamos confiar. Hoje, a decisão que ele tomou pode até doer, mas no futuro você vai ver que foi melhor. Veja bem, essa é mais uma frase que é ligada às coisas de Deus. Então, o que eu percebo é que estão tirando a glória de Deus e colocando ela em um político. Se você é evangélico, você sabe que quando Moisés morreu, Deus enviou um anjo que veio e escondeu o corpo de Moisés, porque o diabo ia pegar aquele corpo e fazer daquele corpo um objeto de adoração. Se você é evangélico e sabe disso, porém se comporta da maneira que eu acabei de falar, atribuindo as coisas de Deus a um político, que no caso é o Bolsonaro, você está sendo idólatra, você está cometendo idolatria. Portanto, eu fiz esse vídeo apenas como um alerta, não só para o povo da igreja, mas para todas as pessoas do Brasil. É um tipo de um despertador. Está na hora de acordar. Colocar o político no lugar dele e deixar de atribuir as coisas de Deus a um político. Veja bem, vamos falar de uma coisa que o Bolsonaro fez e que todos os evangélicos, em peso, eu não costumo falar todos, mas aqui eu falei todos porque eu não vi nem um. Então, assim, em meu ver, foi todos. Veja bem, o Bolsonaro foi na Índia,
fez reverência a outros deuses. Tanto os evangélicos como os cristãos, ninguém falou nada sobre isso. Para não dizer que não falaram, passaram o pano. Falaram, quando está em Roma, haja como os romanos. Absurdo. Isso jamais ia acontecer se fosse um membro da igreja que fosse na Índia fazer reverência a outros deuses. Certamente seria expulso da igreja. Mas como foi o Bolsonaro, ninguém falou nada. E ainda acharam uma desculpa para ele, dizendo que ele agiu como diz o ditado, se está em Roma, haja como os romanos. Então, passaram o pano para o Bolsonaro. Então, o que eu estou enxergando nessa situação toda? Vamos lembrar lá atrás. Existia um governo corrupto e as pessoas, elas adoravam esse governo. E não importava se essa pessoa estava roubando, o interessante era que tinha uma coletividade inteira que tinha o interesse de votar naquela pessoa. E quando aquela pessoa colocava outra no lugar dela, o povo ia lá e votava. As pessoas tinham os olhos fechados quando era para enxergar a corrupção, a roubalheira, tudo. Essa pessoa saiu do governo, perdeu o poder e entrou o Bolsonaro. O povo está agindo da mesma forma. As coisas boas que o governo faz, o povo reconhece. E as coisas ruins que o governo faz, o povo passa o pano. Além de passar o pano, ainda idolatra um ser humano, colocando ele no status de Deus. E isso é absurdo. Então, esse vídeo é um alerta para todas as pessoas, em especial aos evangélicos, para que vocês possam ler a Bíblia, colocar no coração de vocês que nós devemos adorar somente a Deus. Coloque no coração também que o certo é certo e o errado é errado, independente de quem tenha feito. Não é porque ele é presidente da República que quando ele agir errado ele vai estar certo. Dessa forma, as pessoas já agiam quando tinha o presidente passado. Então não vamos trocar 6 por meia dúzia. Bom, é isso aí. Se inscreva no canal, clique no sininho para as notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Até mais, fica com Deus. Tchau.